A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam melhores do que eu. Se minha voz estiver um pouco ruim, um pouco esquisita, vocês não estranhem, porque eu tava bem doente esses dias, fiquei 2 dias de cama, então ainda tô me recuperando mais ou menos, a minha voz não tá 100%, mas com a glória de Deus eu vou ficar 100% nessa semana. Deus me deu uma palavra ainda há pouco, e eu realmente queria passar essa palavra pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que às vezes acha que é forte por si só para vencer os obstáculos da vida e às vezes se passam meses ou anos a pessoa tentando vencer alguns problemas e ela acaba não conseguindo. Eu sei que existe aquele versículo na Bíblia que nos aconselha a sermos fortes e corajosos. De fato, isso não significa que em nós, seres humanos, haja de fato força, que nós tenhamos nascido fortes. A força mesmo em si, ela vem de Deus. A nossa força mesmo em si, ela vem de Deus, assim como todas as coisas boas na nossa vida. O que realmente nós devemos fazer sempre é perseverar, independente de qualquer obstáculo que apareça nas nossas vidas. Tanto é que na própria Bíblia também fala que tem necessidade de perseverança. Por que necessidade? Porque a gente precisa perseverar nos caminhos do bem, nos caminhos do Senhor, todos os dias, porque todos os dias o inimigo ele vai tentar achar uma brecha na nossa vida para tentar nos derrubar, para tentar nos afastar de Deus, para colocar uma única coisinha pequena às vezes na nossa vida que faça com que a gente se afaste aos poucos da presença do Senhor, e é justamente isso que Deus não quer de mim e nem de você. Um bom exemplo de que realmente não há necessariamente força em nós não tenhamos nascido com força, mas que é bom perseverar. E perseverando sempre, confiando sempre que é Deus que faz, é Deus que derrota, mas nós temos que fazer nossa parte. Um bom exemplo disso, a história do Davi. Sim, o Davizinho, que se tornou rei de Israel, que é um dos reis mais conhecidos lá, por aquelas bandas até hoje. Eu nunca estive lá, mas eu sei que sim, é um dos homens mais reconhecidos e lembrados como rei, porque ele foi um homem muito inteligente, ele foi um homem bondoso. Ele errou, sim, ao longo do caminho, ele errou bastante, como todos nós. Mas sim, ele foi um grande exemplo de fé e de perseverança. Mas por que perseverança? Não apenas porque ele viveu, ele não só apenas porque ele teve que fugir do Saul e do próprio filho, que quiseram matá-lo. Mas muito antes dele ser conhecido como o rei Davi, o homem que esteve nos exércitos de Saul, ele foi apenas o Davizinho, o garotinho pequenininho, o menos lembrado pelo próprio pai, que cuidava das ovelhas, do rebanho do pai. Inclusive, muitas pessoas às vezes acham que elas precisam estar em evidência para aparecer no mundo, quando na verdade o único mais importante de todos, que deve e pode notar a sua existência no mundo, digamos assim, ou que pode fazer evidenciar no mundo, é Deus. E para muitos ali, provavelmente, por exemplo, o Davi não era alguém que estava em evidência, não era alguém importante, porque quando o próprio profeta Samuel pediu para olhar os filhos do Jessé, ele não lembrou do próprio filho que estava lá no meio do pasto cuidando dos bichinhos. No entanto, foi a ele que o Senhor escolheu para ungir para ser o futuro rei de Israel no lugar de Saul. E de todos os filhos do Jessé, o Davi era aquele que menos tinha aparência de rei. Só que no coração dele, Deus já o tinha feito rei. Mesmo sem ele saber, mesmo sem ele fazer ideia disso, o Davi. Então Deus notou Davi ali no meio do rebanho, no meio do pasto, sem ninguém olhando, mas o mais importante de tudo é que Deus notou. Mas a questão aqui não é ser notado por Deus. Não que ele não seja grande coisa. Ele foi notado por Deus. Isso é uma coisa única por si só. A questão aqui é em relação à perseverança. O Davi, ele foi descoberto e ele tocava harpa. E quando ele tocava a harpa, ele espantava os espíritos malignos, demônios, não lembro, do rei Saul, que ele era atormentado por esses espíritos malignos, porque o espírito do Senhor já não estava sobre ele. Estava sobre Davi, tanto é que quando Davi tocava a harpa, ele espantava esses espíritos malignos.
O Davi acabou tocava harpa, e uma dessas vezes em que ele tocava harpa, ele ficou sabendo do gigante Golias e disse que ele ficou bravo pra caramba, ficou triste, bravo, porque ele pensou, como é que pode esse gigante querer afrontar o exército do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Reis, Senhor Deus. E ele queria porque ele queria confrontar esse gigante. Só que por ele não ter a estatura de um grande guerreiro, por não ter porte de um grande guerreiro, de um homem que lutasse em exércitos e batalhas, e por ele não conseguir também empunhar uma espada e muito menos colocar aquelas vestes que naquela época os guerreiros usavam para batalhar as grandes batalhas, ninguém conseguia ver ele como um guerreiro. Tanto é que ele ouviu mais de uma vez que não tinha nem como ele lutar contra o gigante, porque os próprios homens do exército morriam de medo do Golias, justamente porque ele era um gigante de mais de 3 metros de altura, de mais de 3 metros de altura. Enquanto que o Davi, provavelmente ele era provavelmente um homem que não era alto, até porque na época ele tinha 17 anos. A Bíblia não menciona que Davi tenha ficado alto com o passar dos anos, apenas que ele era um homem formoso, e que ele era ruivo. Mas aparentemente nada indicava que ele fosse que era alto, mas isso também não é uma coisa que vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que ele tinha um coração voltado para Deus. Então, enquanto que alguns estavam falando ali no exército para ele desistir, porque se nem mesmo os homens do exército conseguiram parar o gigante, não era o Davi que ia conseguir essa proeza. Mas ele insistiu, ele persistiu em dizer que ele derrotaria o gigante. Mas não porque ele tinha força para isso. Porque ele mesmo dizia que hoje mesmo o Senhor entregaria o Golias nas mãos deles. Do povo de Deus, do exército de Deus, dele, do Davi. Então deixa bem claro que é o próprio Deus que ele entregar, não ele que ia lá e derrubava o gigante. Porque ele tinha poder para isso, porque ele sabia que ele não tinha treinamento nenhum militar pra época. E que o Davi e que o Golias, em compensação, ele lutava desde a juventude. Então havia uma diferença grande ali. E o Davi sabia disso. Então ele deixa bem claro na palavra de Deus que quem entregaria o Golias nas mãos dele seria Deus. Davi iria ter parte dele, mas a grande vitória mesmo era de Deus, porque ele é que é o vitorioso, ele tem a vitória consigo para ele. Então Davi foi lá, pegou uma funda, nós chamamos hoje em dia de estilingue, eu acho, colocou umas pedrinhas lá, e quando ele foi confrontar o Golias, ele falou umas verdades pro Golias, o Golias respondeu zombando dele. Depois disso, o Davi pegou o negócio lá, atirou nele, e no que ele atirou nele, derrubou o gigante. Um gigante que usava a armadura dos pés à cabeça, e acho que provavelmente também usava alguma coisa aqui na cabeça. E mesmo assim, ele assim, da altura que ele tinha, porque ele não era um homem grande, era um rapaz, acho que ele tá pequeno, e o gigante sendo do tamanho que ainda assim foi derrubado por aquela pedra. Mas não é porque o Davi tinha força nele, mas porque o Davi teve fé, porque ele perseverou em acreditar que Deus faria aquilo. Ele perseverou, e foi por isso que o gigante foi derrotado. Não porque o Davi tinha consigo a força, mas porque ele acreditou que através da força de Deus, ele teria forças para derrubar o gigante. Então, de fato, quem derrubou o gigante foi Deus, pela fé. Através do Davi acreditar. E depois disso, o Davi conseguiu segurar uma espada mesmo, espaço grande, e na cabeça do Golias. Foi pela perseverança, através da fé, que Deus usou as mãos do Davizinho para derrubar o gigante Golias. Aí depois o Davi foi lá e só terminou o serviço. Então lembre-se, Deus não só pode te fazer sobressair em qualquer situação em que você esteja, assim como aconteceu com o Davi, como ele também pode usar você para realizar grandes proezas, grandes tarefas. Mas você precisa perseverar, você precisa principalmente acreditar que Deus pode fazer isso. Aconteceu de Davi derrubar o Golias porque ele acreditou que Deus já tinha ido na frente e iria fazer aquilo, queria derrubar o Golias. Então, assim como Davi acreditou e ele sabia que Deus faria aquilo, você que está me assistindo também precisa acreditar. Eu não sei se você chegou nesse vídeo porque você estava procurando ele, se você caiu nele de paraquedas, se o YouTube te recomendou, mas eu sei que as coisas nunca acontecem por
um acaso. Não existe o acaso. Deus provavelmente trouxe você para esse vídeo por um motivo. E eu espero de verdade que essa mensagem, apesar de ser simples, simplória e muito singela, possa ter te ensinado e possa ter tocado no seu coração para que você também tome uma atitude em relação àquilo que você precisa fazer. E que só você pode fazer, porque se for uma coisa que você pode fazer e você não faz, Deus coloca outra pessoa pra fazer no seu lugar, porque Deus não depende de você. Você e eu dependemos de Deus, mas agora Ele não depende de nenhum de nós. Ele apenas nos usa como instrumentos. Mas você pode fazer a sua parte para ser usado por Deus hoje, amanhã e todo sempre, assim como eu também. Então vamos juntos fazer nossa parte para que o Rei retorne e nos leve com Ele. Amém? Se você gostou desse vídeo, apesar de minha voz estar do jeito que está, deixe seu joinha, comente aqui embaixo a respeito do que você acha, ainda que você não concorde com isso, um jeito seu. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar no engajamento do canal, para o canal crescer, as mensagens, todas as mensagens desse canal poderem chegar em mais pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal para mais vídeos, que eu tenho certeza que vão te abençoar no nome do Senhor Jesus, amém? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Fui!